Boa noite a todos. Inspirado na lição do livro Fonte Viva, vamos falar sobre é necessário crescermos, é necessário compreendermos a finalidade da vida na Terra. Os tempos estão chegados, diz a Gênese. Grandes acontecimentos vão se realizar. Alguns habitantes da Terra não creem. Outros esperam algo místico e sobrenatural, mas apenas vai haver a mudança do homem da terra. É necessário nós conseguirmos essa mudança interior. É necessário aprendermos a amar ao próximo como a nós mesmos. É necessário primeiro nos analisarmos, porque é tão fácil analisarmos o nosso próximo e temos a tendência a condená-los. No horizonte primitivo, como as pesquisas contam, e Ernesto Bozano, no seu livro Manifestações Sociais entre os Primitivos, havia um respeito, um amor, uma aceitação do indivíduo como o indivíduo é. Porque a tribo, fora da tribo, eram considerados muitas vezes a outra tribo estrangeiros, e havia luta. Mas na mesma tribo era uma grande família que se amava e se respeitava. Eles observavam as crianças para verificarem quando podiam introduzi-la na tribo. Em geral, na adolescência, eles já verificavam quem podia ser educado com muito amor, com muita paciência, com muita alegria. O chefe o era pela capacidade de se fazer respeitado. Havia o pajé, realizavam sessões mediúnicas e eram melhores orientados. Mas nós estávamos lá, sim, mas caminhávamos ainda levados pelos instintos. Éramos como havíamos saído há pouco dos animais irracionais. Se formos ver a vida dos animais irracionais, por exemplo, no livro de Remy Chauvin, Os Animais, nós verificamos que o grupo dos animais se ama. E também quando eles têm comida e são respeitados, eles amam-se uns aos outros e nos amam incondicionalmente. As pesquisas demonstram o respeito, ainda entre aspas, porque é instintivo, que existe na sociedade das abelhas. Remy Chauvin conta o respeito que cerca a rainha. Ela passa a vida botando ovos. E as obreiras, que não são responsáveis pela continuação da espécie no sentido de botar ovos, cuidam dos bebês abelhas, cuidam com sacrifício da própria vida. Se existe perigo de vida para os bebês abelhas, seja frio ou calor, elas saem da colmeia, haja risco ou não, porque mais importante para elas, levadas, é claro, pelos instintos, é a continuação da espécie. Trabalho em favor dessa harmonia universal. Mais impressionante é o caso dos chimpanzés. Quando os caçadores chegam e ferem um ou mais irmãos, eles se esquecem deles mesmos. Um grupo faz uma cerca protegendo o irmão ferido e depois, quando conseguem levá-lo para o interior da floresta para cuidar dele, aqueles que estavam fazendo o papel de guardas vão juntos. E se há, no caso, um desequilíbrio dos caçadores, matam realmente um grande número, porque eles não abandonam o irmão ferido. E assim nós vamos analisando as espécies, por exemplo, também dos golfinhos, que não só se protegem uns aos outros, que se respeitam, mas protegem também os pescadores, e tem casos de que protegem também outros animais de outras espécies. A natureza é linda.
a fraternidade, a solidariedade reina em toda parte. As árvores semelhantes, diz André Luiz, se unem, protegendo-se. As flores, a árvore, quando sente a seca, produz mais flores, como que para a sua espécie continuar, as abelhas vêm cuidar de polarizar toda a plantação. Se analisarmos a floresta, se analisarmos a plantação realizada pelo homem, se analisarmos as famílias enormes de antigamente, onde havia respeito, a alimentação era feita ao mesmo tempo, todos que podiam se uniam, o respeito à prece, o desejo de desenvolver a espiritualidade, verificamos. Não havia tanta preocupação em criticar o outro. Ainda muitos ligados aos instintos, respeitávamos de uma forma instintiva, de uma forma natural. Na medida em que fomos nos desenvolvendo, não houve retrocesso, é claro, houve apenas aguçar de sensações. E como no crescimento do corpo físico, o corpo às vezes entra em crise, entramos em crise existencial. E começamos mais infelizes a observar os nossos irmãos com mais crítica. Os animais não têm essa possibilidade crítica, são só amor. Nessa fase de crescimento, há uma incompreensão tantas vezes do amor, assim como a criança, quando entra na adolescência, muitas vezes cria problema para a família, se torna, diz José Herculano Pires, o hóspede indesejado. E nós, a complicação é maior, porque temos no nosso inconsciente sombras e luzes. Lembramos-nos através de ideias indefinidas de amor ou de uma rejeição a afetividade que outrora existia entre nós e aqueles com os quais convivemos hoje. Não só na nossa família, mas na vida profissional, entre os amigos, esse senso crítico muitas vezes cria problema. E o próprio indivíduo não se sente feliz. É necessário fazermos o bem, compreender o próximo. Foi exatamente para isso que Jesus enviou tantos espíritos maravilhosos. Nunca ouvimos uma crítica de São Francisco de Assis. Foi seguidor fiel de Jesus de Nazaré. Bem-humorado, sorridente, dizia: a alegria é gratidão a Deus por nossa existência. Amava os animais, respeitava os animais e seguia o ensinamento de Jesus de Nazaré. É preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E os indivíduos continuam crescendo. E depois pegamos os ensinamentos de Jesus e nos julgávamos muito capazes de compreender e praticar Jesus e deformamos os ensinamentos do Mestre de Nazaré. Por quê? Porque queríamos que o nosso próximo, mais próximo, aqueles que conosco conviviam, caminhasse como achávamos que Jesus ensinara. Porque, em que momento nos colocamos acima dos nossos iguais, compreendendo-nos como os melhores, os mais certos, os mais inteligentes? Que tendência nesse limiar entre a inteligência e a verdadeiro conhecimento, que tendência nos leva a nos tornarmos tão críticos? E ficamos tão críticos que realizamos a Idade Média, a Inquisição. Havia como uma época de trevas, de mal-estar, de vigilância em relação ao próximo.
Exigíamos que o próximo pensasse como nós havíamos criado em nossas mentes desequilibradas, que Jesus ensinara a pensar. Jesus nunca impôs, Jesus nunca castigou, Jesus nunca condenou à morte, Jesus era só amor. Jesus era o amor puro, o amor compreensão. Ele podia, se pensássemos como nós pensamos e continuamos às vezes a pensar, ter condenado Madalena, porque Madalena era condenada pelos judeus porque era uma mulher que tem uma vida diferente do que achávamos que a mulher judia tinha que ter. Achávamos que a mulher judia devia ficar em segundo plano. Mesmo Paulo de Tarso, que compreendeu a mulher sempre, ele certa vez revelou um pensamento do tempo em que se expressava muito como judeu. Ele disse que a mulher fique calada na igreja, pare de falar demais. Se não entendeu, pergunte a dúvida ao marido em casa, que ele responderá. Ou seja, ele presumiu primeiro que a mulher não teria inteligência suficiente para entender o que era dito, e depois que o marido teria competência para responder, mas sem atrapalhar os outros fechados em casa. Mas foi a única hora em que Paula revelou uma ideia judaizante. Pedro, Pedro achava que compreendera melhor Jesus e queria impor a circuncisão a todos os cristãos primitivos. E Paulo, aquele que mais compreendeu Jesus de Nazaré, aquele que teve sua época de ignorância, que perseguiu os cristãos, que ficava irritado com tantos judeus se convertendo ao cristianismo, que achava que todos deviam pensar como ele, que Moisés era o maior do que aquele que se dizia um pobre galileu que queria ser o Messias. Todos sabiam, pensava Paulo, nessa época ele se dizia Saulo, era o nome com que fora nomeado pelos judeus. Todos sabiam que havia a necessidade de um Messias e que ele viria, mas viria vitorioso numa carruagem belíssima, senhor do mundo, acabaria com os romanos, os expulsariam de Jerusalém. E muito jovem como Saulo, Paulo não acreditou, pelo contrário, se irritou com Messias e condenou todos que acreditavam que Jesus era o Messias prometido. Foi terrível, matou, torturou e depois, quando encontrou com Jesus à porta de Damasco, Jesus já desencarnado, inocente, puro, nunca fez mal a alguém, diz o historiador Joséfo. Jesus foi condenado como um revoltado, como um bandido, colocado sua cruz entre ladrões. E Jesus perdoou, porque ele veio para nos ensinar a abrirmos o coração para o amor, a aceitarmos as pessoas como são, a compreendermos que nós também temos defeitos e não podemos classificar os defeitos segundo a nossa opinião. A psicologia diz hoje que cada um que é chamado para olhar o defeito do próximo com uma lente de aumento, provavelmente aquele defeito o irrita tanto porque ele o possui, ou possuiu, ou está lutando contra aquele defeito. Em vez de ficarmos tão irritados com o defeito do próximo, lembremos que, na caminhada para a luz, ao subir a escada de Jacó, degrau a degrau, muitas vezes nos expressamos com defeitos que consideramos muito graves, mas
Na medida em que nos desenvolvermos, vamos descobrir que nós não podemos julgar alguém, como Jesus ensinou no caso da mulher adúltera, que era lei entre os judeus apedrejar uma mulher adúltera até a morte e não se preocupar como o homem adúltero que tinha o direito de realizar seus atos dessa forma. Mas Jesus, com simples palavra, fez com que todos se retirassem, primeiro os mais velhos. Jesus só disse: atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. E graças ao magnetismo de Jesus, a luz que ele emitia, a sua voz que se ouvia a quilômetros de distância, a perfeição moral, o indivíduo mais perfeito que veio à Terra, ao dirigente da Terra, Jesus, que era só amor, foi compreendido e todos se retiraram, primeiro os mais velhos. E ele falou à mulher: ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Ele diz: então vá, mas não peques mais. Ou seja, é necessário nos conhecermos. Precisamos nos analisar também com boa vontade, porque alguns, na análise neurótica do seu comportamento, entram em depressão, entram em desequilíbrio. Eu conto sempre de um parente meu que às vezes ligava para mim de madrugada, depois que meu pai desencarnou, e falava: eu sei que eu não presto, eu tenho esse defeito, eu tenho esse defeito. Eu falava: você não pode se olhar com uma lente tão crítica. O nosso estágio de evolução ainda não é ideal. Temos muito o que aprender, temos muito o que nos desenvolver. Se você continuar pensando dessa forma, você atrai aqueles que você magoou no passado e que vão querer vingança, se aproveitando desse pensamento seu neurótico. Para com isso, ora, ouça uma boa música. Depois ele casou, custou a se comunicar comigo. Havia tido 2 filhinhos e os filhinhos davam tanto trabalho que ele se esquecera de ficar só olhando para ele mesmo. É outra coisa que devemos fazer. Quando ficarmos muito críticos, vamos nos analisar com paciência, com amor, depois de orarmos a Jesus e vendo um defeito de cada vez, não escrevendo um livro sobre nossos defeitos, que entramos em depressão, e a depressão é falta de fé humana e falta de fé divina. Há que reagirmos contra a falta de fé. Se somos criaturas que Jesus dizia: sois deuses, sois luzes, sois o sal da terra, sois a luz do mundo, há que confiar mais em Jesus do que em nós mesmos. Sabemos que todos fomos criados irmãos da mesma forma por Deus, o Criador, bom, perfeição infinita, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, como explica a pergunta primeira do Livro dos Espíritos. Se Deus nos diz que somos deuses e luzes, quando fazemos o bem, é claro, quando estamos de mãos dadas com nosso irmão, vamos ter fé em Deus e fé em nós mesmos. Hoje ainda somos indivíduos com defeitos. Vamos lutar para diminuí-los, mas tendo paciência conosco e com o próximo, porque só o amor, a paciência, educar é um ato de amor. Paciência é um ato de caridade. Só dessa forma conseguiremos ver e vencer os nossos defeitos e ver o próximo com os mesmos olhares amorosos e caridosos. Cada um está num estágio de evolução. Quem somos nós para nos colocarmos numa posição de juízes em relação ao próximo?
cada um se analisa. Diz Herculano: ninguém julga o ser no aqui ou no além. É o próprio ser que se julga de acordo com o seu desenvolvimento moral em relação ao próximo, com os olhos que ele acostumou a usar para sua posição na crítica. Se os seus olhos são maldosos e não perdoam, ele vai se analisar com a mesma rigidez. É preciso flexibilidade. É preciso amar ao próximo como a si mesmo. É preciso entender as necessidades do próximo. Que seria de nós se Saulo continuasse com aquele espírito rígido e inflexível? Que aconteceu a Nero, que decretou, para se livrar do incêndio de Roma, que os autores eram os cristãos? Como ele se sentiu na medida em que se desenvolveu mais, agindo daquela forma terrível? E quantas vezes eu conheço uma moça até querida, mas sem querer ela olha, bate os olhos e logo vê um defeito na outra criatura. Eu estou estudando a maneira de chegar àquele coração que eu sei que é bom para lembrar. Até vou convidá-la a ler, mas tem que ter jeito para não magoar os outros. Esta lição maravilhosa, lição 35. É preciso olhar com amor. Os animaizinhos irracionais nos dão um exemplo de amor. Os cachorrinhos domésticos nos dão exemplo de amor. Os cavalos nos dão exemplo de amor quando os tratamos com amor e com carinho. E imediatamente após o nosso erro, os cachorrinhos, os cavalos, os golfinhos nos perdoam, os pássaros. É assim que nós devemos pensar. Se todos somos frágeis, se todos somos sujeitos a erros, quem somos nós para condenarmos o nosso próximo? Quando são nossos filhos, temos que educá-lo, apresentar a posição correta, mas sempre com muito amor. Essa inflexibilidade só causa problema. Eu lembro a história linda na Idade Média, quando deturpamos os ensinamentos de Jesus, que parecia que não haveria forma de voltar, apesar de todo o sofrimento pelo qual Jesus passara. Tiramos mediunidade, tiramos reencarnação, tiramos bondade, criamos o céu e o inferno, e aí ficamos felizes. Ai do próximo, quantos erros ele tem, vai ficar queimando nos caldeirões do inferno pela eternidade. Quem somos nós para julgar? Só os espíritos inferiores se julgam julgadores. No livro Libertação, de André Luiz, acho que é nesse livro, aparece o Gregório, que ele era um moço bom, vivia orando com a mãe, mas quando foi crescendo, ele se tornou padre e depois papa. Aí ele achou que ele era o maior. Quando ele desencarnou e entrou em sofrimento, ele ficou muito revoltado, porque ele queria ser tratado como papa. Paulo VI já foi um papa maravilhoso, amor e concórdia. Mas estamos falando com Gregório, não sei que papa ele foi, o livro não conta. Aí a mãe dele teve que entrar em todo um processo para encontrá-lo e conversar com ele. E aí ela lembra das preces que faziam na Toscana, da humildade que ele tinha do amor a Jesus. E quando ele diz: eu vou lutar com você, você não é minha mãe, tira o véu do seu rosto. Ela tira o véu e ele vê a mãe chorando pela ignorância em que ele entrara, ele desmaia. E tem agora a condição de ser levado a tratamento espiritual. Temos que ter cuidado, porque quando subimos um degrau na evolução, não voltamos para trás. Mas muitas vezes ficamos com um pé no degrau de cima e outro pé no degrau de baixo.
E aí há perigo de firmar mais o pé no degrau mais baixo e voltarmos para trás. Orai e vigiai. Equilibrai, vamos nos equilibrar através de bons pensamentos. Vamos nos ligar às luzes do universo. E havia arcabouços, criamos arcabouços religiosos como arcabouços que sustentam prédios em torno da deformação dos ensinamentos de Jesus. Pareceria para os menos avisados que aqueles arcabouços seriam eternos, sufocava os ensinamentos do mestre. Os teólogos haviam criado leis absurdas, trouxeram eventos egípcios, eventos pagãos, e surgem dois espíritos corajosos que vão provocar e conseguir o rompimento desses arcabouços terríveis, Erasmo e Lutero. Erasmo foi comparado a Ulisses, diziam que ele era prudente. Lutero, a Jaques, era guerreiro. Não tiveram inveja. Erasmo ficou um pouco assustado com a violência de Lutero para resolver as coisas. Lutero era sincero, rápido. Erasmo queria resolver tudo com calma. Mas quando Frederico da Saxônia, que protegia Lutero, veio perguntar a Erasmo em quem ele confiava tanto como Lutero era, se Erasmo fosse invejoso, diria: ele é muito inflexível, ele é muito rígido, ele não pode trabalhar daquele jeito. Mas Erasmo era um espírito maior e disse ao Frederico, que protegia e pedia que matassem, que condenassem Lutero, ele disse: o povo anseia pelo verdadeiro evangelho e Lutero vai dar esse evangelho ao povo. Que atitude linda! Ele compreendeu os defeitos de Lutero porque havia tanta grandeza em Lutero que teve apoio. Ele não ficou com inveja, com ciúmes, não foi trair Lutero, como se vê no século XXI, sobretudo na política partidária. Abençoada a hora em que esses dois espíritos, sem nunca se conhecerem nessa encarnação, deram espiritualmente as mãos, se defenderam. Cada um agiu de acordo com aquilo que era o seu modo de ser, os dois se respeitando, e conseguiram acabar com aqueles arcabouços que, como pequenas, pequenos torres de ferro, impediam que a verdade saísse, esconderam a verdade, romperam aqueles arcabouços e os ensinamentos de Jesus puderam brilhar através da reapresentação do mestre de Lyon, Allan Kardec. E Allan Kardec diz que veio colocar os pingos nos is, mas não condena, diz: todas as religiões são boas, desde que produzam o homem bom. E tem um pastor, o Nilson, que escreveu um livro, Igreja e Espiritismo. Ele diz: não há na Bíblia uma condenação ao espiritismo ou à mediunidade. Ele continua teólogo e pastor, mas Haroldo Nilson escreveu esse pequeno livro. Realmente não existe condenação na Bíblia, por exemplo, na Bíblia Católica de João Ferreira de Almeida. Então vamos tirar essa rigidez do nosso coração, esse excesso neurótico de crítica, e vamos nos respeitar, compreender uns aos outros, compreender-nos também, todos unidos, trabalhando para nos modificarmos para melhor, através do pensamento positivo, da conexão com Deus através da prece, lembrando que quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo, porque Deus é a luz mais próxima de nós, o existente é imanente em toda a sua criação. Muito obrigada, boa noite. Vamos nos respeitar e nos amar como ensinou Jesus.